Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo bem especial que eu vim trazer para vocês conhecerem um pouco. Eu trouxe 4 promessas, eu sei que não é só 4 promessas que o Senhor Jesus fez para nós, mas eu escolhi 4 promessas onde Ele nos fez que podemos frisar no amor dEle, no amor que Ele tem por nós. Então vamos começar. Primeiro eu queria ler um versículo para vocês que fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras do Senhor, as promessas do Senhor são eternas na nossa vida. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor vai sempre continuar na nossa vida. A salvação a primeira promessa que podemos ter, que eu separei um pouco, é salvação, vida eterna. O Senhor Jesus, Ele nos prometeu a salvação. Jesus, Ele quer te salvar. A ira de Deus, quando a ira de Deus estava sobre o povo da terra, a ira de Deus foi derramada sobre o sangue de Jesus no Calvário, que derramou pela vida minha e pela vida sua. Eu vou ler João 3:34, que fala assim. Vou ler para vocês para confirmarmos as promessas. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê é condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E fala assim também, em João 5:24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus nos diz que quem crer no Pai, quem crer no Filho, terá a vida eterna e não passará pela condenação. Isso é uma promessa que Ele nos fez da vida eterna. Então podemos frisar isso aí. Ele mesmo disse: eu vim para os pecadores, e ainda disse: vinde a mim aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como disse Paulo, pesquisei um pouco na Bíblia e vi uma coisa bem interessante que Paulo disse: viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Que possamos pensar em como Paulo pensou, que vamos viver para Cristo, vamos viver de uma forma certa, vamos fazer tudo para Cristo, vamos tirar o nosso eu e que apenas Ele, colocar apenas o que o Senhor quer de nós. Se vivermos é Cristo, morrer é lucro. Se morrermos tendo a certeza da nossa salvação é lucro. Temos que pensar nisso, temos que pensar no Senhor Jesus, temos que seguir os passos do Senhor Jesus. E vamos ver a segunda promessa que eu achei bem importante, a renúncia. Como assim? Jesus fala de salvação e depois fala de renúncia. Vamos comprovar isso em Mateus 16:24, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Também nesse versículo aí podemos ver que tem uma promessa de Jesus também, que Jesus fala que quem perder a sua vida por amor a ele, terá a vida eterna. Então, e o interessante é que antes de Jesus falar sobre isso, ele teve uma conversa com Paulo. Ele estava falando sobre a crucificação dele, ele estava relatando sobre a sua crucificação. Antes de Jesus falar sobre isso, qual a forma certa de segui-lo, ele estava explicando para eles o sofrimento que teria que passar. E Pedro o repreendeu, dizendo: isso não vai acontecer com o Senhor, cruz, sofrimento, isso não vai acontecer. E o que Jesus disse? Jesus disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus estava querendo dizer para os discípulos que ele não estava ali para fazer a vontade dele, mas a vontade do Senhor, a vontade do Pai.
Pedro o repreendeu dizendo aquelas coisas, mas ele estava querendo ensinar que temos que fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade. Ele desceu, ele teve medo da morte. Ele teve medo do que ia acontecer, tanto que ele falou na sua oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele falou: contudo, seja feita a tua vontade. Se ele teve medo, mesmo no medo, mesmo na aflição, ele quis fazer a vontade do Senhor. Ele quis obedecer. E a terceira, gente, é a missão, o chamado. Todos nós temos um chamado que vamos comprovar em Mateus 28, do 19 ao 20, que diz assim. Diz assim, ó: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor Jesus disse que para irmos pregar o evangelho dele em todas as partes do mundo, a toda criatura existente, para pregarmos e falarmos do amor dele, que ele estaria conosco. Se o Senhor mandar, vai, é o seu chamado. Se o Senhor mandar você fazer isso, faça. Se o Senhor mandar você cantar, cante. Se o Senhor usar você, deixe o Senhor te usar. Temos a certeza que ele está conosco, temos a certeza que ele é conosco. Então, quando o Senhor te chamar, todos nós na terra temos um chamado. Basta nós conhecer qual é o chamado nosso. O Senhor nos chama para fazer a missão que ele nos confiou. Se ele nos confiou, vamos nos sentir gratos e fazer a missão que ele nos deu. Então, e a quarta e última vamos ver em João 14:1 em diante, que eu vou explicando melhor para vocês. Que fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, e já sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Essa é a promessa mais linda que tem na Bíblia, na minha opinião. A promessa mais linda que tem na Bíblia, que o Senhor Jesus disse que ele vai, em breve ele vai preparar um lugar para nós, em breve ele vai voltar, vai nos buscar. E ele fala que sabemos o caminho. Ele veio, ele desceu, ele nos ensinou o caminho para a vida eterna. Ele nos ensinou o caminho em que devemos andar. Que possamos seguir esse caminho, possamos seguir o que Jesus nos ensinou, possamos pregar, possamos exercer o nosso chamado, possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, que ele é digno de toda honra e de toda glória. Que possamos fazer isso, que espero que vocês tenham ficado com essa palavra nos seus corações. Eu vou deixar Apocalipse 3:11 para vocês também, onde eu vou explicar também. É muito interessante para vocês. Que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor fala que ele vai vir sem demora, que possamos estar preparados para a volta do Senhor, que possamos estar prontos para quando o Senhor descer, o Senhor nos levar, e possamos guardar a palavra dele nos nossos corações, possamos guardar a nossa coroa para que ninguém nos tome. E Jesus disse: eis que venho sem demora, para a salvação dos que é justos e dos que é reto de coração. Então, que vocês fiquem com essa palavra no coração. Vamos estar estudando. Pessoal, como eu sempre falo, tudo que eu venho falar aqui é baseado na Bíblia. Tudo que eu falo aqui eu mostro para vocês comprovado na Bíblia. Vou deixar os versículos aí. Se vocês quererem ler um pouco do que eu falei aqui, podem ler, é muito bom. As promessas do Senhor Jesus, tem mais promessas na Bíblia. E eu espero que vocês entendam. Vou trazer explicando melhor para vocês, para ter um bom entendimento da palavra do Senhor. E que vocês fiquem com a paz do Senhor. Em breve vai ter mais vídeos.